aqui com meu amigo João Magalhães. Como vai o senhor? Tô bem, Douglas Cordeiro. Boa Eu tarde. tô sabendo agora, quer dizer que finalzinho da tarde, a equipe sobe, Portal Dia, Jornal Dia, para tem que ter o lanche. o lanchezinho. Sim, isso por volta de Coxinha, 5 horas, né? 5 Antes horas. do Otávio ir para Campo Maior. Segunda-feira, eu fico até mais tarde gravando o Política do Dia, você bota para 5 que eu já tenho saído, aí eu não pego nem o farelo, viu? Ô, meu amigo João Magalhães, essa semana, hoje segunda-feira, já começou bombástica. Sim. Bombástica. Adesões, Nós né? vamos já discutir, Movimentações. tudo na política do dia, mas começou bombástica. Adesões, apoio, mas nós vamos tratar especificamente aqui do caso do candidato a senador, ex-candidato a senador Fábio Sérvio, que abriu mão da candidatura para apoiar o candidato ao Senado pelo progressista Joel Rodrigues. Sim. Aí você está vendo Fábio Sérvio e Silvio Mendes, ambos em entrevistas, fotos do nosso amigo Jair Soares aqui no Jornal Dia News. A gente vai falar sobre essa possibilidade também. Mas, João, foi uma surpresa? Olha, foi sim, Douglas, porque de certa forma o Fábio Sérvio vinha, né, aquela história. Se ele desse algum sinal de que queria desistir, ele já poderia ter desistido há alguns meses, né? Ele vinha sempre reforçando que queria participar do processo como candidato ao Senado, sempre fazendo críticas muito incisivas ao governador Wellington Dias, ao seu adversário, candidato ao Senado, né? Exatamente. Então ele vinha demonstrando a disposição de continuar sua candidatura ao Senado. Hoje resolveu aderir à candidatura de Joel Rodrigues. Ele ainda não aderiu à campanha de Silvio Mendes. Ele chegou com Silvio Mendes e Joel Rodrigues dentro de uma van, né, na mesma van que levou lá os novos integrantes do grupo político, coordenado pelo ministro Ciro Nogueira. A gente já vai ver imagens, enfim, já no quadro Política do Dia, mas o certo é que toda essa movimentação, ela tem, de certa forma, enfraquecido ainda mais a campanha, né, a candidatura de Jesse Lima ao governo do Estado. É bom lembrar que Jesse, do PSC, ela já tem 2 pedidos de impugnação da candidatura, um ingressado pelo tesoureiro do partido, do PSC, que diz que ela não respeitou ali aqueles prazos de divulgação, de publicação do ato de convocação da convenção partidária. Há um outro pedido de impugnação, de impugnação do PMN, né, da candidata Ravena, por aquele atrito que já vem tendo desde o início de pré-campanha. E agora, né, é bom lembrar que Jesse vem fazendo campanha ao governo do Estado e tinha em Fábio Sérvio um dos grandes pilares ali da sua pré-campanha, porque era Jesse Lima ao governo do Estado e Fábio Sérvio ao Senado. À medida em que Fábio Sérvio sai da disputa, embora ele continue com o discurso de manter o apoio a Jesse, porque ainda não conversou bem com ela, mas de certa forma é o enfraquecimento da candidata a Jesse Lima, que em 2020 foi a sensação do processo eleitoral, agora mais de 50% dos né? votos, mas agora vem tendo aí que enfrentar vários perrengues em sua campanha ao Palácio de Karnak. Digamos, se a gente fosse fazer uma comparação aqui, na última eleição para o governo do Estado, 2018, a campanha dela foi uma espécie de trem-bala. Agora não passa não Maria Fumaça, né? De fato, tem muitos percalços aí. Agora, João, tem um detalhe aí. Sim. Inclusive, o candidato Fábio Sérvio participou daquela prévia carnavalesca, que foi o lançamento da candidatura da candidata Jesse Lima. Bom, ele desiste da candidatura dele. Sim, ao Senado. Então, se ele desiste da candidatura dele, ele como candidato ao Senado, ele ia fazer dupla. Sim, né? Ele ia candidato ao senador, voto casado, senador, né? e Jesse Lima candidata a governadora do Piauí. Sim. Agora, ele apoia Joel Rodrigues. Para apoiar Joel Rodrigues, ele tem que estar no palanque de Silvio Mendes. Sim, tanto é que chegaram juntos hoje lá no evento. E aí, não há uma oficialização ainda por parte de Fábio Sérvio. Tem bastidores. Mas há bastidores de que é questão de tempo. Progressistas, que é questão de dias para todo mundo estar junto, né? Claro. Lembra de João Valencar? Sim, já foi lá na frente, entendeu? né? Mesmo processo. Hoje, levou já esse Agora, a pergunta também foi falada de uma suposta adesão de Jesse Lima à campanha de Silvio Mendes, o que foi negado por ela. E hoje não se concretizou. Hoje não, hoje não foi concretizado. Mas
João Magalhães, a pergunta que eu faço a você para a gente tomar o último gole de café. Diante de tudo que você colocou aqui, Sim. de empecilho, de problema e da desistência de Fábio Sérvio, uma adesão dela, sair de cena para apoiar Ciro Mendes, seria melhor? É uma possibilidade, inclusive, real, Douglas, que pode ocorrer. Não, mas para ela politicamente seria melhor diante dos sim, percalços? Exatamente. Também avalio que seja positivo para ela uma desistência, para envolver logo todos os grupos de oposição. Claro, Diego Melo continua mantendo lá sobre a candidatura do partido do presidente Jair Bolsonaro, mas acredito que para ela, Jesse Lima, seria uma boa saída. Afinal de contas, as pesquisas vêm mostrando que ela não consegue crescer, né? Esse percentual, se a gente for observar em números absolutos, pouco mais de 2% das intenções de votos, ela é uma votação que não é tão boa, é uma votação ruim. A gente tem um processo eleitoral aqui no Piauí que pode ser decidido no primeiro turno, por aquilo que a gente tem falado. Como tem 2 candidatos competitivos, por mais que a diferença de votos não seja tão grande para um, na medida em que a chamada terceira via não soma 5%, 6%, há uma possibilidade real da eleição ser decidida no primeiro turno, seja lá para qualquer um dos 2 principais candidatos. Então, uma definição logo no primeiro turno dela em desistir de uma candidatura para somar forças com o grupo, eu acredito que politicamente também seria mais interessante para ela, principalmente porque não observa-se as condições dela repetir os feitos que ocorreram lá em 2020, quando de fato ela cresceu, né, no último mês de campanha, puxada principalmente pela sua boa desenvoltura nos debates, né? Dessa vez, até mesmo os debates agora só vão ocorrer lá na última semana, então não há muita perspectiva. Maior quantidade, mais bem distribuídos, né? Então agora tá diferente. Sim. Bom, o João já está aqui, continua. Nós vamos já voltar com Edna Maciel, com Tássio Cruz, com Eliezer Rodrigues. O senhor tem mais um... Não, só na verdade, de café é só para a gente pontuar, né, que hoje ocorreu um evento político, né, lá pela manhã, que a gente vai já repercutir, e já vem ocorrendo algumas outras na agenda política, tá? A gente está em período eleitoral, então todo dia tem agenda política. E o que os nossos amigos repórteres que têm participado desses eventos, eles têm observado é que lá você tem os jornalistas, né, fazendo seu trabalho de repórter, fazendo questionamentos aos entrevistados que são candidatos. Você tem lá os candidatos, os coordenadores de campanha, apoiadores que ficam ali na linha de frente respondendo a esses questionamentos. E você hoje tem os papagaios, né, de pirata ali atrás, que são muitas vezes alguns apoiadores. O grupo chamado Louro José. Exatamente. Que fica E que muitas vezes não tem expressão política nenhuma, mas está ali muitas vezes para conturbar o cenário. Trocar mesmo em miúdo, babão mesmo, babão. Essa que entendeu? E o que a gente tem observado é que, à medida que o tempo vai passando, esses babões estão querendo tumultuar o próprio trabalho dos jornalistas, né? Hoje, inclusive, no evento que ocorreu pela manhã, a gente teve esses episódios de jornalistas fazendo suas perguntas e aqueles lá atrás, não o candidato. O candidato, claro, respondendo, sempre no tom respeitoso, mas os papagaios de pirata ali atrás, dizendo, essa pergunta é besteira, essa pergunta nem deveria ser feita. Primeiro, ele não deveria nem falar, porque ele não está autorizado por nenhum candidato ou liderança a falar. Falando do papagaio de pirata do babão, não é? Não tá. Você vê, por exemplo, você vai falar com... Vou dar aqui 2 exemplos rápidos. Você falar com Elton Dias, ex-governador do Piauí, não deixa de responder uma única pergunta. E nem reclama. Não. Se você vai para Rafael Fonteles, da mesma forma. Rafael também, da mesma forma. Você vai para o Silvio Mendes, do mesmo jeito. Atende todo mundo. Você vai para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, da mesma forma. Aí vem um babão desse, aí, aproveitar aqui para comunicar as coordenações das campanhas, que a atitude de um babão desse, porque ali ele está fazendo média com o candidato, com o pessoal, pode atrapalhar a imagem do político. Sim. Porque a repórter que foi vítima lá de uma agressão verbal, né, que nós nos solidarizamos com ela, claro, é nossa colega de profissão, e mulher, acima de tudo, não é? Tem que ter um respeito maior ainda. Então, ela foi lá fazer a pergunta, ela tem o direito de perguntar o que ela quiser. Nós vivemos numa democracia, liberdade de imprensa, rapaz. Liberdade de expressão. Agora vem um babão qualquer sem nenhuma qualificação, quer dizer o que a repórter, a jornalista vai perguntar, deixar de perguntar. Edna Maciel, eu tenho tanta vontade que um babão desse diga isso para mim, Douglas Cordeiro.
Eu com o microfone aqui, ele dizer isso aí para mim. Porque ele só diz uma vez para mim. Ele nunca mais diz, nem para mim, nem para ninguém. Porque a resposta que ele vai ouvir na frente de todo mundo, é capaz dele sair de lá e abandonar o emprego de babão. Pronto. Ele aproveita e só diz, sabe por quê? Porque não é querendo inferiorizar, porque é mulher, para querer, entendeu? Por que não faz uma pergunta dessa pro João, pro Tássio, pro Eliezer? Não diz isso? Sim. Entendeu? Ele não diz.